tuas mãos, Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai amado, esteja aqui neste lugar, Pai, falando ao coração dos teus filhos, Senhor. Esse momento, Senhor, é para a edificação do teu povo, para que nós possamos crescer, Senhor, em conhecimento, em sabedoria, Pai, para estar mais sensíveis à tua voz, Pai, e ter um comportamento aqui nessa terra que glorifique o teu nome, Senhor. Nos ajude, ó Pai, nesse momento, com entendimento, com crescimento. Pai, nos dá direções, fale aos nossos corações nessa manhã. Nos edifique, Pai eterno, que tudo aqui seja para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, pessoal. Então, hoje a aula é sobre temperamentos humanos. Eu já ministrei essa palestra aqui algumas outras vezes na sede, só que hoje vai ser de uma maneira diferente. O que é os temperamentos humanos? É o que está dentro do seu ser, já nasceu com você uma forma de se comportar, uma forma de reagir às situações da vida. E cada um com seu temperamento diferente reage de uma forma diferente. Então eu vou estar trazendo nessa manhã, explicando as características de cada tipo de temperamento, a gente vai entender isso, como que funciona, por que a gente reage como reage, a nossa dificuldade de lidar com pessoas de temperamentos diferentes, como a gente identifica o nosso temperamento, o muito importante, identificar o temperamento das pessoas que nos cercam, porque isso faz toda a diferença para a gente poder se relacionar melhor com as pessoas. Esse barulho lá de baixo é, né? Então, o ser humano ele tem 4 tipos de temperamentos, que é dominante, analítico, paciente e extrovertido. Todo ser humano está sempre classificado. Eu vou estar falando aqui algumas características desses temperamentos e de repente você vai falar, poxa, mas eu tenho característica do analítico, eu tenho do dominante, eu tenho do paciente. É normal, todo mundo tem um pouquinho de cada um. Porém, um vai sempre sobressair a outro. Esse que sobressai é o seu temperamento. Por exemplo, você pode ter mais características do analítico, então o seu temperamento é analítico. Isso não quer dizer que você não vai ter características dos outros temperamentos. Vai ter também, porém o seu temperamento é o analítico. A pessoa analítica é aquela pessoa que gosta de tudo certinho, tudo organizado, que tudo, as contas delas é toda na planilha, sabe? Ela chega aqui na sala, ela quer as cadeiras todas alinhadinhas, enfileiradas, é aquela pessoa bem organizada. Acaba a luz dentro da casa dela, ela sabe onde está tudo. Ela não precisa ela sabe onde você pedir. Eu quero uma toalhinha vermelha. No escuro, ela vai lá, eu tenho uma. Peraí. Vai lá, pega e traz para você. O analítico é desse jeito. Ele tem tudo anotadinho, tem tudo arrumadinho. Ele gosta de fazer as coisas ali sistematicamente e manter tudo em ordem. Esse é o analítico. Temos o paciente, como o nome já diz. Ele é aquela pessoa que zen, vamos botar assim, aquela pessoa zen, né, que difícil, nada aborrece ela gosta sempre de um ambiente tranquilo, de um ambiente calmo, não gosta de gritaria. Começou gritaria, começou muito barulho, ela não fica nesses ambientes, ela corre, porque ela gosta, paciente, ela gosta desse negócio bem tranquilo, sabe, bem calmo. Extrovertido é aquele gente boa. Todo mundo gosta da pessoa do extrovertido. Ele conta piada, é aquela pessoa que chega rindo. Tem alguém, entendeu? Ele chega, está sempre de bom humor. Já viu o extrovertido? Ele está de bom humor, está sempre rindo, brincando, fazendo piada. Chega atrasado, chega fazendo graça, aí todo mundo, ninguém cobra o atraso dele, porque todo mundo ri da graça que ele está fazendo. Né? Está encaixando. Como eu disse no início, né? Você vai se identificar rapidamente com um temperamento a mais do que os outros, né? A Sheila já se identificou. Eu já sabia, não tem outra coisa. Esse é o extrovertido. Ele chega no ambiente, por exemplo, chega na igreja. Parece que ele já, com um mês, parece que já tem um ano. Que ele é tão gente boa que em um mês ele já fala com todo mundo, ele já pegou o telefone de todo mundo, sabe, o WhatsApp, já monta grupo e marca para churrasco. Esse é o extrovertido. Fácil, o extrovertido socializa muito fácil. Ele é aquela pessoa gente boa, totalmente contrário do dominante, que é o próximo temperamento, que não é de se socializar. O dominante, ele chega na igreja, por exemplo, ele quer entrar, sentar, assistir o culto e ir embora. Ele não vê nem a necessidade de dar a paz do Senhor, de dar bom dia, ele não vê essa necessidade. Às vezes a gente tem que entender isso porque o dominante ele é tido como mal educado.
Viu que às vezes acontece você com aquela pessoa? Esse é o quarto, dominante. Já viu aquela pessoa que você não se identifica com ela? Fala, pô, pessoa metida. Aí depois que você conhece a pessoa, você fala, caramba, nada a ver, a pessoa é legal. Por quê? Porque o dominante é assim, quando você não conhece ele, você dá essa característica para ele por causa da forma dele agir. Ele não vê essa necessidade de chegar, oi, bom dia, Letícia. Ele não vê, o dia tá bom, você já tá vendo, não precisa te dar bom dia. Ele pensa dessa forma. Ele chega no culto, vem no culto para quê? Para adorar, para assistir o louvor, para assistir a palavra. Então ele não tem que dar paz do Senhor. Ele vai sentar, vai adorar, vai assistir a palavra, acabou, ele vai embora. Assim funciona a mente dele. E isso, quando a gente começa a entender esses comportamentos, é o que vai dando a facilidade da gente se relacionar com as pessoas. Eu vejo o paciente que ele é muito devagar, ele não toma, ele vê uma coisa errada, ele não toma atitude para resolver aquilo. E aí você acaba ficando com raiva, Gabriel. A gente que tem um temperamento dominante, a gente olha para um paciente, se a gente não tiver esse discernimento, a gente fica com raiva dele. Porque se fosse a gente, o dominante é aquele cara para frente, aquele cara que faz tudo, que está sempre envolvido em um monte de atividade, sabe? Ele é muito focado para os resultados das coisas. Aí para do lado de uma pessoa que é paciente, que demora a raciocinar, que demora a fazer as coisas, que está vendo a coisa errada e não toma uma atitude de resolver, ele se irrita. Mais racional, o que? O dominante? O dominante é mais racional? Não, ele age muito mais na emoção. Muito mais, o dominante. Dominante e extrovertido são muito voltados para a parte emocional. Eu gosto de dar muito esse exemplo. O dominante e extrovertido vai comprar um carro. Eles olham a cor do carro, a roda do carro. Caramba, que rodão, gostei, vou comprar. Sabe, a emoção, totalmente voltado à emoção. Ele não quer saber quanto é IPVA, se ele vai aguentar pagar as prestações. 6 meses depois o carro está em busca e apreensão, ele tem que devolver. Mas na hora ele olhou a roda, achou bonita, eu gostei, vou comprar. Extrovertido e dominante é assim, agem muito na emoção. O analítico já não. O analítico chega para comprar o carro, ele vai fazer todas as perguntas para o vendedor. Ele vai chegar, vem cá, quantos quilômetros esse carro faz por litro? Quanto é o IPVA? Quanto é o seguro? Esse motor foi fabricado aonde? Ele vai encher o vendedor de perguntas, ele vai querer saber tudo antes de... ele quer saber todos os detalhes antes de comprar. O analítico, sim, ele não age na emoção, ele é racional. Entendeu? Ele vai olhar, vai perguntar, e se as respostas não convencer ele não compra. Carros é 100% analítico. Carros, poucas pessoas analíticas, eu não me lembro agora assim, de ter um carro tão analítico como o Carlos. A forma dele falar, ele vai analisando cada frase antes de sair da boca dele. Então o analítico é assim, a emoção nunca. Sempre existe essa dificuldade de relacionamento entre um temperamento e o outro. Por quê? Mesmo temperamento, 2 dominantes, quando se conhece superficialmente, o que é o conhecimento superficial? É parar só para tomar um café, sabe? Não conviver junto. É só para tomar um café, de vez em quando se encontra numa reunião, alguma coisa. Os dominantes vão se dar muito bem. Os pacientes vão se dar muito bem. Por quê? Porque têm os mesmos pensamentos. Os extrovertidos chegam, um conta uma piada, o outro conta também, e fica cada um contando aquela disputa de piada ali. Eles vão ser, cara, gente boa, gostei dele, gostei dela. O dominante é a mesma coisa. Começa a falar sobre assuntos de empreendimento. O que a gente conversa muito, Gabriel? Vamos empreender, vamos fazer isso, vamos abrir, vamos tal. Porque a nossa mente funciona dessa forma. Se a gente parar com um paciente ou um analítico, tipo Carlos é uma pessoa que a gente é chata para a gente conversar. Que a gente está pensando em fazer milhões de coisas. Abrir 10 empresas, o Carlos vai chegar... Não, você tem que consolidar uma primeiro, tá maluco? Não tem nenhuma consolidada, está pensando na 10ª. Aí fala, Carlos, você é chato. Mas ele está certo, entendeu? Ele não está errado. Só que para mim, fala, pô, nada a ver. Eu estou pensando aqui em abrir 10 filiais. O cara, mas você tem que estruturar uma primeiro. Está errado? Não. Mas não casa. Entendeu? Superficialmente, 2 dominantes vai se dar muito bem. O dominante e um analítico já não. Só que em uma sociedade, se vai 2 dominantes, dá problema. A pessoa perfeita para ser sócia do dominante é o analítico, e é a última pessoa que ele quer do lado dele.
Mas é a pessoa perfeita, porque imagina dois sócios numa empresa, um que calcula tudo, que vê os riscos, né, está sempre ali preocupado com as finanças, com a saúde financeira da empresa, e o outro que é vendedor, que está na rua correndo atrás, fechando novos negócios, criando novos produtos. Imagina os dois. Entendeu? O analítico não vai ter essa capacidade que o dominante tem, de falar com outras pessoas, de ir para a rua, de fazer esse monte de coisa, porque ele é mais devagar, é muito racional, né? Não age na emoção, é muito racional. E o dominante não vai ter paciência para ficar fazendo conta, para ver saúde financeira. Tem que comprar, compra. Ele não quer saber se tem dinheiro. Não tem dinheiro, passa o cartão, depois a gente vê. O gerente sempre é a pessoa mais chata. Sim, mas é. Sempre fica falando pro chefe Que não vai. Isso. E os números não batem. O financeiro da empresa, normalmente, geralmente, financeiro da empresa é sempre analítico. E são os chatos. A gente tem uma financeira aqui. Porque, às vezes, o chefe é dominante. Vamos fazer, vamos comprar, esse produto vai vender. Se a gente comprar tanto, a gente vai faturar tanto. Não, não vai dar e se não vender. O caixa vai ficar no vermelho. Aí começa a vir com um monte de número. E isso estressa o dominante de qualquer jeito. Porque ele quer fazer. Ele vê a oportunidade, ele quer pular de cabeça. Ele é aquele, ele é voltado para o resultado. Se tem que fazer, não, vamos fazer. O analítico, não, vamos fazer, não, peraí. Vamos analisar primeiro, ver se vai dar certo. O dominante não analisa, ele só vê a oportunidade, vai e faz. Se der certo, deu, se não der, ele se rebenta. O analítico, ele vai olhar antes. Então, tudo isso tem uma diferença e nós precisamos saber lidar com isso. Eu vou citar aqui agora umas características, você que está anotando, é bom você anotar, que eu vou dar umas características agora de cada temperamento, para você entender a fundo e você descobrir qual é o seu. Vamos começar pelo analítico? Como eu falei, o analítico ele é organizado e perfeccionista. Como eu falei, tudo organizadinho, está dentro de casa, acaba a luz, você pede a toalha vermelha, ele sabe onde é que está. Ele vai lá, pega certinho, dá pergunta. Tem uma azul aqui também, você não quer não? Parece até que ele está enxergando, é só porque ele já sabe onde é que está. Organizado e perfeccionista, porque ele, como ele gosta de tudo certinho, né, ele quer perfeição em tudo. É sistemático nos relacionamentos, é muito sistemático com todo o relacionamento dele. Ele valoriza a verdade e a precisão. Ele chega nessa sala aqui, o analítico, quantas cadeiras tem aqui? Ele, espera aí que eu vou contar. Ele vai contar direitinho e depois te dá, ó, tem tantas. Assim, o dominante, quantas cadeiras tem aqui? Ah, deve ter umas 30. O dominante vai fazer, deve ter umas 30 por aí. Se for extrovertido, ih, cara, pra que contar cadeira? Pá? Esquece esse negócio. Extrovertido é assim, né? Tá bom, senta aí, tem pra você sentar? Tem, então senta, tá tudo certo. Esquenta a cabeça com isso não. Ele é assim, o analítico ele valoriza muito a verdade e a precisão das coisas. Toma decisões sempre baseadas na lógica. Toda a decisão dele, como eu disse, vai no comprar um carro, ele vai querer saber todos os detalhes, ver se ele tem condições de pagar seguro, prestação, IPVA, vai fazer todo um cálculo. Né? Se o ele leva o notebook, abre lá uma planilha com Excel, começa a fazer cálculo para poder decidir se compra o carro ou não. A última coisa que ele vai ver é se o carro é bonito ou feio. Primeiro ele faz toda a matemática. Cabe no orçamento. Aí ele, pô, agora sim, dá para comprar. Deixa eu ver a cor. Aí que ele vai observar as outras cores que ele primeiro vai fazer a lógica dele, né? Ele exige muito de si mesmo. Exige muito dele. Ele não é de exigir das pessoas. Né? Gente, não acusem, não apontem. O pessoal não disfarça, né? Como... Não, é muito legal essa experiência, porque quando tem assim, conhecidos, né, a gente começa a falar as características e começa a cutucar. Um cutuca, aponta, você assim, é normal, eu gosto disso. Exige muito de si mesmo, porque ele, né, gosta de fazer as coisas muito certinho por causa do perfeccionismo dele. Não se expressa sem ter certeza, como eu falei. Quantas cadeiras tem aqui? Ele vai contar para responder. Se é o dominante, extrovertido, sei lá, o extrovertido nem vai rir, vai te contar uma piada, vai falar um assunto que não tem nada a ver. Vai te fazer esquecer. O dominante chuta, deve ter umas 20, 30 por aí. Quase isso, entendeu? Ele vai, o analítico não, se ele não tiver certeza, ele não fala. E usa sempre o racional
para tomar decisões. Essa é a pessoa de temperamento analítico. Agora vamos pessoas de temperamento paciente. Paciente, ele gosta de eficiência e é tendencioso a relacionamento profundo. O paciente, ele gosta de ouvir as pessoas, sabe? Ele tende a ter esses relacionamentos profundos, por quê? Porque ele é amigo. É aquela pessoa amiga. Se você for parar para contar problema para um dominante, quando você começar a falar, ele vai falar, pô, irmão, peraí que eu tenho que resolver um negócio ali. Se vir me contar problema, eu vou falar, fala para a Viviane aqui, que eu vou ter que resolver um negócio ali rapidinho. Depois ela me conta, tá? Resumidamente, né? Que aí ela só chega e resume, o que foi? Não, é que ele perdeu o emprego, tá triste. Eu gosto assim. Só que se ele vir, a pessoa que vem contar, pô, você não sabe o que aconteceu comigo sexta-feira. Quando começa assim, eu falo assim, Senhor, tem misericórdia. O que aconteceu então? Eu estava no trabalho, aí ele vai contar toda a história do dia dele até a hora da demissão. Para no final ele falar, olha por mim que eu fui mandado embora. Entendeu? E no final só vai falar isso. Então o dominante quer isso. Fala, irmão, o que você quer? Cara, olha por mim que eu fui mandado embora. Fica tranquilo, Deus vai abrir outra porta para você. Já olha ali, vai que vai, acabou. Próximo, vambora. Entendeu? O paciente, ele vai ouvir. O paciente, que isso, irmão? Senta aqui. Ué, senta. O paciente, ele gosta disso, ele gosta, vai falar, senta aqui. O que é como ela embora por quê? O que aconteceu? Ele vai instigar a pessoa a contar os detalhes, entendeu? Totalmente o contrário do dominante. Ele não gosta de mudança de última hora. O paciente não gosta. Você marcou com ele para sair, pô, vamos sair para lanchar hoje? Vamos comer uma pizza, vamos embora, vamos sair para lanchar. Que horas? 7 horas. Beleza. 6h30 você liga, manda um zap para ele e fala, cara, não vai dar para ir 7 horas. Vamos jogar para 8h30? Porque eu estou enrolado aqui. Pô, isso não faz isso com ele não. Vai falar, pô, eu já estou arrumado esperando. Eu já, pô, agora já está tudo marcadinho, agora em cima da hora você vem falar isso. Poxa, agora, pô, marcou 7, 6h30, você manda um zap para avisar que não vai dar para ir, ele vai ficar profundamente revoltado com você. Esse é o paciente. Se é o dominante, por exemplo, dominante, tá bom, que hora então? 8h30? Beleza, fechou. Pum, já desliga, ele não quer nem saber por que você vai atrasar. É problema teu, é 8h30, 8h30, acabou, tá resolvido, vida que segue. O paciente não, pô, mas o que houve? Você tinha falado 7 horas, e vai começar aquele negócio, entendeu? Ele é terrível. É um bom ouvinte, como eu falei, né? Deseja paz e harmonia. Ele prefere sempre ambientes calmos, ambientes estáveis, né? Aquela coisa muito calma, não gosta de barulho. Né? Eu adoro acordar, por mim, de manhã eu já acordo e boto o som no último volume. Já começo a fazer barulho. Ontem eu passei uma prova. A Viviane até acordou e falou, venceu, hein? Por quê? Eu acordei cedo para vir trabalhar, eu acordo 6h30. Aí eu ia vir, só que aí eu vi, estava tudo alagado aqui, olhei no Waze, tudo vermelho, a água não tinha baixado, eu falei, pô, não vou, cara. Aí mandei zap pessoal, o ônibus não tá passando aqui ainda, na entrada de Imbariê. Falei, caraca, não vou não. Só que aí eu já estava acordado, já estava arrumado para ir trabalhar. Eu falei, vou arrumar, que eu tinha que arrumar casa, lavar banheiro, fazer uns negócios. Aí fazer um negócio? Vou fazer logo isso. Não, lá em casa, a arrumação da casa eu e o Rian que faz. A nossa rainha não. Difícil. Quando ela quer, ela faz. Só. Aí eu acordei cedo, não tinha ninguém, falei, vou fazer as coisas. Só que eu, como um bom dominante, quero fazer as coisas com o quê? Com barulho, som alto, tal. E os dois dormindo, que era 7 horas da manhã ainda. Era 7 e pouca da manhã. Eu falei, pô, não vou fazer isso agora que tá os dois dormindo, né? Eu falei, vou ir fazendo as coisas para eles acordar. Aí essa aqui acordou 10 horas, e ainda levantou mais cedo, 9 horas. Aí, cadê minha mãe? Eu falei, tua mãe tá dormindo ainda. Aí ele começou lá, ficamos lá conversando, daqui a pouco ela foi e acordou. Aí eu também não perdi tempo, né? A hora que levantou, eu falei, agora todo mundo já acordou, agora eu vou fazer meu barulho. Aí fui lá e fiz. O paciente não gosta disso, o dominante já fica estressado com calmaria. Ele gosta de fazer, ele não gosta de ambiente calmo, ele quer agitação, ele quer barulho, sabe? Ele quer partir para dentro. Totalmente contrário
do paciente. Ele gosta dessa atmosfera calma e relaxada e é muito indeciso. O paciente tem uma indecisão gigantesca. Por exemplo, falei da pizza. Se você perguntar para ele o que ele quer comer, não faça isso. Se for convidar um paciente para lanchar, nem pergunte ele o que ele quer. Só fala, nós vamos comer pizza e ponto. Tá? Se ele torcer a cara, você vê que ele não gostou da ideia, não pergunta o que você quer. Escuta o que eu estou falando. Se você perguntar, por quê? O que acontece? Você vai perguntar, vamos comer, quer pizza? Ah, não, pizza não. Quer comer o quê? Não sei. Aí você dá uma outra opção. Ah, vamos comer então um hambúrguer artesanal? Ah, não, hambúrguer não. Você fala, mas o que você quer então? Ah, não sei. Aí você fala, vamos comer um pastel. Ah, tudo menos pastel. Você fala o que você quer, pelo amor de Deus. Mas o paciente é extremamente indeciso, ele não consegue decidir nada, ele não consegue. Pô, é terrível. Um dominante que quer decidir as coisas tudo no estalo, babou, assim, tem caramba, um dominante junto com o da paciente, se não equilibrar, dá choque, atrito certo. Porque o dominante, ele toma decisão extremamente rápida. Fazer o quê? Pizza ou hambúrguer? Pizza. Vamos para onde? Ele decide na hora, entendeu? Mesmo que depois mude de ideia, ele não está nem aí, para ele está tudo de boa. Agora o paciente vai ficar nessa. Por isso que eu falo, não pergunte. Já fala, vamos para tal lugar, descobre o que gosta antes e já leva, já foi, acabou. Extrovertido. Vamos lá. É direcionado para as pessoas. Ele se preocupa muito com as pessoas, extrovertido. Outra vez, totalmente o contrário do dominante. Vocês estão percebendo que o dominante é uma pessoa extremamente difícil de se lidar, né? O dominante, você já sabe, né, meu amor? Difícil de lidar com o dominante. Gente. Tem hora que você olha o dominante e fala, não é possível, é demônio. Tem que expulsar. Mas não, é só temperamento. Você pode botar a mão, olhar que não vai sair nada. É só temperamento mesmo. Às vezes é demônio também tem que ficar ligado, né? Aí tem que estar com discernimento do Espírito Santo para você saber, senão você vai só achando que é temperamento. Mas por quê? Porque o dominante ele é difícil demais de se lidar. Ele só olha para o umbigo dele. Eu vou entrar aqui nos características do dominante, estou adiantando. Vamos continuar no extrovertido. Direcionado para as pessoas, né, que ele se preocupa com as pessoas, o dominante já não se preocupa. Ele prefere liberdade a detalhes e controles. O dominante ele tem problema com detalhe e controle, com horário. Marcou para chegar no horário, igual eu falei, ele chega 15, 20 minutos depois, meia hora depois, e para ele está tudo certo. É normal isso, tu chegar 20 minutos depois, entendeu? Ele já chega, você não consegue nem cobrar, porque ele já chega fazendo piada, rindo, brincando, aí você nem cobra dele, sabe? Vamos todo mundo com uma roupa preta. Ele chega lá de jeans, de blusa branca, mas o que houve? Extrovertido. É extrovertido? Extrovertido. Como se tivesse tudo tranquilo. Desse jeito. Extrovertido é dessa forma. Tá vendo? Se bater uma atleta certinho. E ninguém tem dúvida de que o Pedrinho é extrovertido, né, gente? Quem conhece ele 5 minutos, você já identifica. É extrovertido. Wagner? Aí, ó. Pessoas extrovertidas, gente, eles são terríveis, Ele usa bem a intuição, é simpático, persuasivo e confiável. O extrovertido. Simpático e persuasivo. O confiável aqui não quer dizer que você pode confiar em qualquer pessoa que é de temperamento extrovertido, tá? Quer dizer de confiável que ele passa a confiança. Por ele ser simpático, né? Por ele ser persuasivo, ele é aquela pessoa que passa confiança. Essas pessoas que dão golpe nos outros, na maioria das vezes, é extrovertido. Tem um poder de persuasão grande, que chega, te convence, daqui a pouco você cai na lábia dele, faz o pix para ele, nunca mais você vê o cidadão. Aí já era. Mas ele te convenceu, você fala, pô, mas era tão gente boa, passava tão confiança. Normalmente, a maioria desses 7-1 aí são todos eles de temperamento extrovertido. Um dominante vai ter muita dificuldade de ser
Porque ele chega, né, e ele chega de cara emburrado, ele não gosta de conversar, ele não gosta de ficar falando muito. Ele vai chegar diretamente no assunto que ele quer, faz o pix pra mim. Eu falei, fazer pix pra você? Eu te conheço, tá maluco? Não rola, não funciona. O extrovertido não, ele vai chegar contando uma piada primeiro, vai, e aí, qual é o seu time? E começa, caramba, você viu o último jogo, vai, e começa aquela coisa e você se sente bem com ele. Ele tem um jeito, ele é muito persuasivo e você acaba caindo. Também age no impulso e na emoção, né? Como eu falei, os dois são assim. Olhou, vai comprar um carro, olhou, caraca, que rodão, gostei, vou comprar. Quer saber de mais nada, gostou da roda. Ele é autoconfiante. Ele sempre acha que vai resolver tudo. Tem uma briga, não, entra no meio, calma aí, gente, deixa disso, não sei o quê. Ele tem essa autoconfiança de achar que com ele resolve qualquer coisa, não tem problema. Vamos, agora vamos pro dominante. Dominante. Fica entediado facilmente. Rapidamente o dominante está entediado. Você bota ele sentado num lugar para esperar alguma coisa, passou 30 segundos, ele já está batendo o pé, ele já está, meu Deus, cadê? Ele falou que ia ali rapidinho, não tem nem um minuto que a pessoa pediu para esperar e já está entediado. Dominante é assim. É direcionado para os resultados. O dominante é sempre focado em resultado. Tem que arrumar a sala aqui, tem que limpar. Tá bom, ele vai pegar, cadê o pano com água, não sei o quê. O analítico, pode passar água nesse chão? O dominante quer saber, sai tacando sabão, água, é para limpar, vamos limpar. Porque ele é sempre voltado, direcionado para resultados. Adora desafios e mudanças. Quer lançar desafio, mudança de última hora, como eu falei que o paciente detesta, o dominante de boa para ele. E ser desafiado, ele gosta de sempre ser desafiado para estar crescendo, que ele entende que isso é bom para ele. Ele possui autoexpectativa de si e dos outros. Lembra que eu falei do extrovertido? Ele possui autoexpectativa das pessoas e o paciente também, mas só dele, quer dizer, ele possui o analítico e o paciente, ele tem autoexpectativa de si mesmo, dos outros não. O dominante não, ele tem essa expectativa dele e dos outros. Tipo, se eu faço, a Sheila tem que fazer também. Ele não dá essa margem de, não, se eu fiz, irmão, todo mundo tem que fazer. Ele é desse jeito, o dominante. Ele tem essa autoexpectativa. Detesta indecisões. Sempre sabe o que quer na hora. Não é igual o paciente que fica naquela, vamos comer o quê? Não sei, quer isso? Não, quer aquilo? Não, ele se decide rápido. Ele detesta isso. Ele pode ser enfático e exigente, tá, com as coisas. Sempre enfatiza e exige muito. Dominante, lidar com ele. Se você tem um chefe, então, que é dominante, meu Deus, ele vai exigir de você que você faça 300 mil coisas ao mesmo tempo. Também possui autoconfiança, igual o extrovertido, e ele gosta de respostas diretas. Tem uma coisa que estressa o dominante, é a resposta contando história. Você vai lá hoje, você vai no compromisso hoje ou não vai? Poxa, então. Esse poxa, então, você já irritou ele. Você já irritou ele na hora. Ele perguntou se você vai ou não vai. Responde sim ou não e acabou. Vou não, beleza. Eu vou, beleza. É isso que ele quer ouvir. Agora, às vezes, você não vai, você quer explicar o porquê não vai. Pronto. Chega atrasado no emprego, seu chefe é dominante. Se ele pergunta, por que você chegou atrasado? Se você responder, porque eu dormi demais, tá bom, vai lá, vai trabalhar. Aí se for contar o porquê que você dormiu demais, então, é que ontem à noite estourou um cano lá em casa, e aí eu fiquei até tarde, aí você vai contar a história todinha, porque foi dormir tarde e acabou perdendo a hora, vai falar, volta, tá suspenso uma semana. Mas não é porque você chegou tarde, é porque você irritou ele contando história, entendeu? Você já fala direto, porque ele gosta de resposta direta, você já chega e fala, por que? Eu dormi demais. Tá, vai trabalhar, Ana. Ele não gosta, ele gosta de ser sempre direcionado, para não perder tempo, ele detesta perder tempo com as coisas. É impaciente demais e gosta de ser reconhecido pelo que faz. O dominante tem essa necessidade de ser reconhecido pelo que ele faz. Ele nunca quer receber, por exemplo, os elogios, Sheila, de uma outra pessoa. A outra pessoa fez e ele recebe elogio. Isso machuca ele.
Ele não consegue aceitar isso para ele, entendeu? Ele gosta de ser reconhecido. Ele fez, aí você reconhece ele e ele gosta. Se ele não fez, se ele só ajudou, ele já não quer. Mas você também participou. Não, não quero, não foi eu que fiz. É assim. Você olha para o dominante e fala, pô, é um cara egoísta, é um cara antipático, é um cara grosso. E realmente, se ele não dominar suas emoções, ele vira essa pessoa. Ele é realmente difícil. Por isso que quando você entende todos esses pontos aqui, você consegue entender as pessoas à sua volta, você mesmo, e equilibrar. Porque eu mesmo, quando eu descobri isso daqui, eu tinha esse defeito de chegar na igreja e não falar com as pessoas. Eu entrava, assistia o culto e ia embora. Eu descobri que eu fazia isso por causa do meu temperamento. Falei, caramba, é meu temperamento. Falei, pô, então não posso mudar. Não é que eu sou assim mesmo e vou morrer assim. Não. A gente pode equilibrar. E não existe também temperamento ruim e temperamento bom. Todos eles têm seu lado bom e têm seu lado ruim. O dominante tem essa exceção, né? Porque para lidar com outras pessoas, ele tem muitas características que é difícil nele, que ele precisa equilibrar por causa do jeito dele. Porém, também, se você tem uma coisa para resolver, por exemplo, Gabriel tem equipe de evangelismo, aí vai botar uma equipe na rua. Se ele escolhe um dominante para liderar, é melhor. É difícil de se lidar? O pessoal vai passar mal com ele? Vai. Mas o resultado vai ser bom no final. Do que botar um paciente, que não vai ficar indeciso para onde vai. Bota ele aqui na porta da igreja, aí vamos para onde? Vamos sair para a esquerda ou para a direita? Ele vai ficar, meu Deus, vamos orar. Então fala, não sei, tanto faz, mas você que tem que decidir, você que é o líder, como é que tanto faz? Paciente é sempre assim, tanto faz, nunca sabe nada. O que você fizer, eu vou também. E aí, vamos fazer isso, você vai fazer, você que decide. Se você fizer, eu vou. Entendeu? Ele não se impõe. Isso é um defeito também. Precisa se corrigir. Nós temos Jesus como um exemplo de usar bem os 4 temperamentos. Ele consegue equilibrar 25% para cada um dos 4. Dificilmente nós, seres humanos normais, a gente não consegue fazer isso. Só um gênio para equilibrar, porque sempre um temperamento seu vai estar se destacando a mais do que os outros. E é esse que precisa mais ser equilibrado. E Jesus, ele sabia ser analítico. Lembra quando ele faz a multiplicação dos pães de peixe, manda o povo sentar-se de 50 em 50, de 100 em 100. E se a pessoa analítica consegue desenvolver isso, ele sabia ser extrovertido com as crianças. Deixa as criancinhas querendo chegar, falando, não, deixa vir. Extrovertido gosta disso de criança. Dominante não gosta, não tem paciência para lidar com criança. Entendeu? Mas Jesus não tinha dominância? Tinha. Porque no templo, quando ele viu a coisa errada, ele foi lá e quebrou tudo. Falou, está errado isso. Se é um paciente, não consegue fazer isso. O paciente ia olhar a coisa errada no templo e não ia conseguir falar. Ele ia ver errado e ia ficar quieto. O paciente faz isso. Ele vê que a coisa está errada, vê que precisa mudar, mas não consegue. Fala, Gabriel. Sim, sim. Com certeza. 100%. Dominante. Choque. Boa observação. O choque entre... Porque, igual eu falei, uma sociedade com 2 dominantes dá problema. Nitidamente o analítico. Tem que ver. Nitidamente igual aquele mais passivo. Paciente, isso aí. Cada um interessante. Cada um é chamado para executar aquilo que esse temperamento, né? Isso. Legal você tocar nesse assunto, Gabriel, porque geralmente o nosso propósito de vida, parece que nós já fizemos aqui, está ligado ao nosso temperamento. Geralmente é isso. Por que Pedro foi escolhido para ir de frente? Apesar de ter todos os defeitos, cortar a orelha dos outros, fazer aquilo tudo, ser cheio de problemas, mas por que Jesus botou de frente na igreja? Por causa do temperamento, porque ele sabia que se botasse João, não ia fluir o negócio, entendeu? Na hora de bater de frente, de ir para cima, João ia ficar na dúvida, e agora vou, não vou, o que eu faço? E a coisa não ia andar. Não, bota Pedro que ele vai cortar algumas orelhas por aí, mas a gente cola de novo, põe no lugar e vida que segue, vamos embora. Geralmente, pega isso.
O seu temperamento está ligado ao seu propósito de vida. Normalmente está sempre ligado a eles. E a gente precisa entender que Jesus, quando bota esse temperamento em nós, tem um porquê. Nós temos, cada um seu temperamento tem um motivo. Não é à toa que você é paciente, que às vezes eu já vi muitas pessoas falar, poxa, eu queria ser dominante, poxa, eu queria ser extrovertido. Mas você quer porque não é o seu. Se fosse o seu, você queria o outro. É normal. É sempre assim, o paciente olha o dominante tomando um monte de atitude e reação, fala, poxa, eu queria ser assim. Aí o dominante agitado, explodindo com todo mundo, perdendo amigo, perdendo emprego, porque não consegue ver, porque trata mal as pessoas, aí fica, poxa, eu queria ser mais Eu paciente. sou uma pessoa extremamente dominante. E eu fico tratando como ignorante. É, normal, normal. As pessoas O dominante, e vamos fazer. A minha equipe da igreja, elas passam comigo. Eu falo, nossa, eu consigo fazer as coisas. é Eu assim, viu? posso. Exige de si e dos outros, viu o que eu falei? Exige de mim demais, porque eu não tolero dar menos de 100 e não tolero delas também. E você quer quem está do teu lado tem que dar também, é isso aí. Elas passam comigo. É desse jeito. Quando você inventa alguma coisa na igreja, eu falo, não. Então, agora você já começa a sondar, Às vezes eu boto uma engraçada lá no grupo, eu falo, caraca, aí já foi. e aí, quando eu vi, eu já falei. Eu falei, você acha que mais forte, cara? Você faz concreto assim ou não? Aí tem hora que você fala, né, poxa, eu queria ser mais paciente, né? Aí o paciente fala, poxa, eu queria ser mais dominante. Aí o analítico fala, poxa, eu fico organizando tanto, perdendo tempo com as coisas, mas eu não consigo, eu queria deixar um pouco isso de lado. É tipo assim, ele quer sair de casa, ele quer deixar tudo organizadinho e já está atrasado, mas não consegue. Ele queria conseguir, mas Tipo assim, geralmente você inventa tudo em cima da hora. Você faz uma recepção, faltando 4 horas, evento acontecer aqui na igreja, a gente tem que fazer tem que montar tudo. 10 pessoas e se vira. Aí a menina fala, não, mas vai fazer o quê? Ah, não, vai passar o pano vermelho. Menina, faz o que vai. Clássico dominante, é assim. Eu vou no resultado, eu quero ver o que vai. Só importa isso. A cabeça do dominante só está focada nisso, no resultado. Todo o processo de como vai ser, dificuldades que vai ter, não interessa, vamos fazer. Entendeu? Ele não pensa, ele não consegue parar para pensar no meio do caminho. Ele já está focado lá no final. Na igreja falando com todo mundo, porque hoje eu tenho a igreja como a família. A Deus provedeu para mim se tornou família. Então, os processos que eu passei, tem gente que faz muito mais parte da minha família do que da minha própria família. Não sei como é que é Então, isso. hoje eu consigo chegar falando com todo mundo. Mas antigamente eu entrava e saía do mundo. Sim, o normal do dominante é assim. Hoje, porque você já se ambientou, o extrovertido não precisa disso. Igual eu falei, com um mês de igreja parece que ele já tem um ano, porque ele já chega fazendo o próprio ambiente. O dominante deixa que o ambiente precisa, né, se ir moldando até ele se acostumando, se relacionando e conquistando a amizade de um, se aprofundando com o outro. Isso leva um tempo. O extrovertido não. Na primeira semana ele já montou um grupo com WhatsApp, já chamou todo mundo para sair, já fez festa, entendeu? Final do culto, sai tirando foto todo mundo. Vamos tirar foto, gente! Nossa, quem ela nem conhece, entra aí também, vem! Entra aqui na selfie, vem! É desse jeito. Aí como é que não gosta de uma pessoa assim? Aí como é que não vai falar, pô, pessoa chata? Não tem como não gostar com aquela gente boa, ela, né? Gostei dela. O pessoal fala assim, pô, gente boa, gostei demais. Eu já falei, eu sou uma analista extrovertida. Por mais que ela seja extrovertida, mas eu analiso primeiro quando eu chegar nela. É, porque o analítico sobressai, então. Entendeu? Então, sempre tem, igual eu falei, todo mundo tem um pouquinho de cada um. Um sempre sobressai mais do que os outros. Sobressaiu o analítico, né? O mais interessante nisso, gente, preste atenção nisso aqui agora, que é uma chave para esse conhecimento que a gente está pegando aqui hoje. É o equilíbrio. A chave disso daqui, o nosso grande desafio de posse desse conhecimento é o equilíbrio das coisas. Por quê? Eu vou lançar depois no grupo uma tabelinha em PDF que você vai poder responder em casa as perguntas e você vai ver qual é o seu temperamento de verdade. Você vai conseguir botar lá. Mas não precisa
precisam, né, Sheila? Mas se quiser fazer, fica à vontade. Mas eu vou botar lá no grupo para você identificar, e aí vai estar lá qual é o seu ponto forte, quais são os seus pontos fracos. Tá no grupo, não? Então, vou te botar lá então. Depois me lembra para me botar, Sheila. Porque eu vou botar lá e você vai identificando os seus pontos fracos, que é o que você precisa focar, você vai ter que equilibrar eles. Por exemplo, o dominante tem esse problema com a fala. Então a gente tem que equilibrar. Porque palavras é como eu pegar uma pedra e tacar ali naquele vidro. Eu posso pedir desculpa, mas já quebrou. Às vezes a pessoa acha que eu vou pedir desculpa e está resolvido. Não, você pediu desculpa, beleza, está desculpado, mas o vidro está quebrado. Tem que botar outro. Não tem o que fazer. Palavras é assim, é a pedra jogada numa vidraça. Você pode até pedir perdão, não queria ter falado e tal, mas já quebrou, amigo. Aquele vidro ali nunca mais vai ficar inteiro. Vai ter que entrar outro no lugar. E a gente precisa equilibrar isso. Se você sente que você tem essa coisa de falar as coisas e magoar as pessoas, precisa ser equilibrado. O paciente tem esse grande defeito de ver as coisas e ficar calado. Tem que se impor. Principalmente no que diz respeito à nossa religião, que nós temos a Bíblia como centro, né? Como nossa regra de fé em prática. Se bater de frente com isso, a gente tem que se impor. A gente não vai sair por aí pela rua brigando com os outros, mas se vier querer impor a nós uma outra coisa que fere a palavra, a gente tem que se impor. O dominante tem extrema facilidade em fazer isso, agora o paciente já não tem, então ele precisa desenvolver isso. Intencionalmente tem que desenvolver. O extrovertido, tem hora que ele está num local que é sério, ele quer fazer brincadeirinha. Né, Sheila? Né? Ambiente sério. Não, você chega no velório quer contar piada no velório, entendeu? Sai pro cantinho, vem o pessoal, e a roupa do fulano, começa a contar essa história. O extrovertido é assim, ele tem essa dificuldade de equilibrar o momento, o ambiente. Pô, tem ambiente que cabe uma brincadeira, tem ambiente que já tem que ficar sério. Ele não consegue. Não, eu já fui velório com esposo até a família toda. E nós chegamos a amenizar os Entendeu? Tá vendo? E ele aí, ó, ele ainda acha que foi um instrumento de Deus. Aí acabou, você já viu que não consegue mudar. Aí. E o analítico, vamos continuar aqui, gente, pra gente. Que horas tem? 8h38. Dá até pra gente entrar aqui. O analítico, por exemplo, já tem essa necessidade compulsiva de controle. Tem que controlar tudo, tem que administrar tudo, tem que estar tudo certinho, tem que estar tudo. E às vezes as coisas não é assim, gente. Tem que deixar fluir. Você quer botar tudo muito na regra, não funciona. O segredo disso daqui é o equilíbrio. É você identificar e começar a equilibrar. Poxa, eu sei, por exemplo, o dominante, o jeito dele falar é agressivo. O meu jeito normal de falar é assim, agressivo. Ele fala ofendendo as pessoas. E às vezes quem está ouvindo fala, caramba, ele está com raiva de mim. Não, é o jeito dele. Você observa ele falando com outras pessoas, que você vai ver ele falando da mesma coisa com outras pessoas, desse mesmo nível. Você chega e faz uma pergunta para ele, por exemplo, ele te faz uma pergunta, você demora, né, faz aquele rodeio para responder, ele vai te dar uma que você vai achar que ele está com raiva de você. Mas não, vê o outro fazendo pergunta, respondendo para ele desse jeito, você vai ver ele da mesma forma. E aí você começa a ter esse equilíbrio e fala, poxa, então ele não está com raiva de mim. Olha como funciona os relacionamentos. Essa eu não tinha escutado ainda. 2 segundos. Tá, nada aborrece. Tá dominante do lado. Normalmente você vê, né? Os casais é sempre assim. Dificilmente você vê um casal do mesmo temperamento junto. 2 dominantes, 2 analíticos.
É sempre assim, um dominante, um paciente, né, um dominante com analítico extrovertido. Difícil, difícil. Até encontra, mas é difícil achar. A maioria dos casos é sempre temperamentos opostos. E aí, isso aí é onde há o crescimento, porque tem que crescer juntos. E tem que tolerar. Viviane é analítica, eu sou dominante, tem muita coisa minha que ela tem dúvidas das coisas, fica meio indecisa em resolver alguma coisa, pergunta alguma coisa para ela, analítica, quer responder tudo certinho, o que eu estou esperando, sim ou não. Eu só estou esperando sim ou não, mas aí eu fico. Balança a cabeça. Quando eu falo, é fala rápido, é só isso, mas ele dá uma volta no mundo, não, é só isso. Mas é só isso. Ô, Núbia, e quando dá aquela volta ao mundo, ninguém responde. Já viu? Não foi isso que eu perguntei. Você vê, dá aquela volta ao mundo, aí você fala, tá, mas o que eu perguntei mesmo, você não respondeu. Você está 5 minutos falando e não respondeu a minha pergunta. Peraí. Espera que ouve aqui, gente, ó. Se pergunta. Eu pergunto agora, você tem certeza que eu vou Ou eu falo assim, nem vou falar, eles fazem uma vez, eu falo, nem vou. Sabe, eu sei que ele não vai aguentar. Por que você não vai? Porque eu vou chegar, vou falar e as pessoas vão já me viu de certa É isso aí. Pior que o nosso crescimento pessoal, ele vai vir. Olha só isso aqui, gente. O nosso crescimento pessoal, ele vem à medida que a gente equilibra nossos pontos negativos. À medida que você vai equilibrando isso, Letícia, é onde você vai crescer. É só dessa forma que a gente cresce. O paciente tem dificuldade em se impor, ele só vai crescer quando ele começar a se impor. É desse jeito. Pode falar. Sim. Então, assim, para mim, é inadmissível eu estar vendo uma pessoa que está fazendo alguma coisa que não é verdade. Então, eu me afasto daquela pessoa, porque, sabe? Isso aí, tu não consegue. Então, eu acabo expondo a verdade que não, para ela não é verdade. E aí eu sou casada mais uma vez com ignorância. Então, eu tenho um estado muito irracional. Isso aí. É nessa medida que você vai crescendo. Banindo, porque eles falam, cara, não é uma verdade para mim, eu não aceito. Então é melhor nem estar perto para não. O dominante desequilibrado. Não, está errado, eu vou lá falar. Quando você começa a ter a ideia de falar, não, pô, peraí, eu vou me afastar para poder evitar problemas. Já é você crescendo. Já é o desenvolvimento. O extrovertido se controlando nos momentos de brincadeira, todos esses. Sempre a gente tem um ponto que é mais crítico de ser lidado. Sempre tem um ponto mais crítico. E é esse ponto que você precisa botar a sua atenção a partir de agora. A partir de hoje, desse momento, rapidinho, missionária Vilma, você precisa colocar isso como meta na sua vida. Anota. O meu ponto, qual é o meu? Escolhe aí 3 pontos que você acha mais críticos de você desenvolver. No mínimo. Se for só 1 ou 2, tudo bom. Não mais que 3 também. Por quê? Mais de 3 vai ser muita coisa para você resolver, você não vai conseguir. Pô, mas eu tenho 10 pontos críticos. Se eu tenho 10 pontos, sou dominante, tem um monte de coisa errada. Calma, foca em 3. Foca em um se for necessário. Se for muito difícil, foque até em um. Mas depois que você sentir melhora, aí você avança para outro. E um dos grandes erros da nossa mente é achar que vai dar conta e vai resolver tudo. E não vai. Você não vai começar a programar sua mente para ser uma nova pessoa do dia para a noite, fazendo tudo de uma vez. Não funciona assim. É gradativamente. Você foca em uma coisa, quando você sentir que essa coisa já está melhorada, você já consegue equilibrar esse ponto, aí você pula para a próxima. Aí você consegue avançar. Fala, Não, Luciana. isso que eu falava, e o dominante, ele tem uma dificuldade de ver algumas situações. Igual eu falei, às vezes você vê a situação, você quer até falar hoje, mas é você cuidar do que você sabe. E se você corrigir, você for falar, a outra pessoa não vai entender. Aí você vai passar por ignorante, não da verdade, mas é porque aquela situação te incomodou. Então você sabe
Já é um meio de se denunciar. Isso depende do contexto também. Por quê? Tem situações, vou usar Jesus como exemplo. Ele viu errado e ele teve que se impor. Entendeu? Não dá para generalizar isso aí que você falou. Não tem como generalizar. Que vai ter situações que você sim vai ter que ir lá e falar, Letícia. Tem coisa que não vai dar. Agora tem coisas que você vai dar e você quer perda de tempo. Você vai lá, você vai, só vai se estressar e no final a pessoa vai continuar fazendo a mesma coisa, não vai dar em nada. Então, essa é a situação que você deve deixar de lado. Eu vi essa frase esses dias. Ah, tá. Foi, eu vi o filme. Eu vi de novo, né? O filme Livro de Eli. Não sei quem já viu aqui esse filme. Top demais, né? Tem uma parte que ele tá. Eu vi essa semana passada, não foi, gente? Ele passando, vendo lá os motoqueiros assaltando o pessoal. E não é meu problema, doido para matar os caras. Não é meu problema, não é minha responsabilidade. E depois ele encontra os caras no bar, né? Ele fala, você, né? Aí quem já viu o filme sabe o que acontece. Mas extremamente dominante, é assim, não é meu problema, não tem nada a ver com isso, segue, entendeu? Isso daí tem que analisar muito o contexto da situação para tomar essa decisão. Porque é o equilíbrio, como eu estou falando. O dominante desequilibrado. Em qualquer situação ele vai lá e vai falar. Não interessa, ele vai lá e vai falar. O paciente desequilibrado, ele nunca vai falar. E vai ficar calado. Sabe que era para ir lá falar, mas vai ficar quieto. Então o equilíbrio, rapidinho, o equilíbrio vai fazer isso. O dominante equilibrado, ele vai analisar se realmente é necessário ir lá falar, e o paciente também equilibrado vai analisar se é necessário ir lá falar ou não. Um vai ter mais facilidade para coisas opostas. Por exemplo, o dominante, se for a situação que pode falar, o dominante vai ter muito mais facilidade de ir, não, essa situação eu preciso me impor. Para ele vai ser muito fácil, porque como eu falei, só o jeito dele falar, ele já chega já maltratando as pessoas, já só na forma de falar. Quem passa não pensa que está brigando, dois dominantes juntos. Não, só estão conversando, são amigos. Mas quem passa está brigando, está discutindo. Não, é o jeito dele falar, ele fala alto, ele fala gritando, ele se impõe em cima das pessoas. Entendeu? Então ele vai ter muita facilidade para se impor, o paciente já não. Ele vai analisar e vai ter que ir lá fazer a mesma coisa, só que para ele vai ser difícil. Eu chego na igreja, eu falo com todo mundo, eu sorrio para todo mundo, eu brinco com as pessoas, faço até piada, mas isso não sou eu, não é de mim isso. Eu faço um esforço para ser assim, porque eu sei que isso vai deixar minha convivência mais leve com as pessoas à minha volta. Eu gosto da Núbia, rapidinho, eu gosto da Núbia, eu gosto da Sheila, eu gosto da Letícia. Poxa, por que eu não vou brincar? Por que eu não vou chegar profetizando já de manhã? Né? Não vou chegar e falar, ô canela de fogo! Mas é de mim isso? Não. O que você quer fazer? Entrar e sentar e assistir o culto. Entendeu? Mas eu entendo isso. É isso que a gente precisa fazer. Ter esse equilíbrio. Quem ia falar? Você, né? Ah, já. Só que eu também mas eu não consigo não controlar o que eu tenho para fazer. Eu não tirar hoje à noite. Mal, né? Já começa mal. Mau humor. Eu perguntar sobre esses temperamentos, porque se tem como você ter mais de um, eu sobre isso aí, mas você já respondeu. Eu sou analista, mas aí em outras áreas eu faço com que as outras características dos comportamentos sobressaem não porque eu sou desse jeito. Exatamente, isso aí. Às vezes você vê eu chegando rindo, abraçando a Sheila, e aí, canela de fogo, é extrovertido. Não sou, gente. Pode ter certeza. Se você tiver alguma dúvida, pergunta a Viviane. Que ela vai te relacionar a esses pontos negativos aqui do dominante. Ela vai ter exemplos para te dar. Não sou, mas eu sei que isso precisa. Viviane chega em casa, eu pergunto, acredite. E aí, amor, como é que foi seu dia? O dominante não gosta disso, ele não quer ouvir, não quer saber. O dominante só está preocupado com o umbigo dele. Ele não está nem aí como é que foi seu dia. Ele está preocupado com o problema que ele tem que resolver. Mas eu sei que isso é importante para ela. Então, por que eu não vou fazer se eu sei? Às vezes ela começa a falar, ela está falando, você já não me aguenta mais ouvir, né? Eu falei, não, amor, pode continuar.
Não, amor, continua. Não, e ela é analítica. Eu falo como é que foi o seu dia, ela conta realmente como foi o dia. Entendeu? O dia. Mas ele não. Ok? Não, eu olho pra ele, eu quero explicar que chega. Eu vou no final. Aí eu falo, não, continua. Mas quando cai esse entendimento, já tem umas meia hora já. Entendeu? Já tem uns 30, 40 minutos que ela tá falando. Fala, Jefferson, se você quiser. Necessidade de falar. Mas tem 10 séries. Vou pegar o pedestal lá e pegar o pedestal, a É. Vai fazer o teste sim, você vai ver. a gente olha um lugar. Sim, isso aí já é uma. Eu vou ver depois se eu trago esse tema mais para depois do ano, que o homem realmente ele é sempre mais focado numa coisa e a mulher consegue fazer. Por exemplo, a mulher tem esse dom de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Homens são poucos os que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mulher já é o contrário, poucos dos que não conseguem. E a maioria ela consegue falar no celular, mexer no fogão, com o celular, e tá ouvindo o que o jornal está falando na televisão lá na sala. Entendeu? Depois ela comenta de bem as três situações. O que falou no telefone, a comida e o que estava na televisão. Homem? Se ele está mexendo no fogão, o celular toca, ele para, já vai queimar tudo lá. Já era. Já vai. Viu? Você viu que a televisão tá ligada? Eu nem sabia que a televisão estava ligada. Vou marcar eu trabalho, eu faço janta, eu gosto de cozinhar, eu cozinha. Aí eu falei, amor, ele leva no tanque, lavando o tênis. E eu falei assim, amor, olha o arroz aqui enquanto eu vou tomar banho, porque eu ia estar trabalhando. E eu não pode trabalhar. Eu falei, amor, vou tomar banho, você vai tomar banho? Olha, deixa aí, amor, vai tomar seu banho. Comprei uma realidade. Ah, por quê, gente? Deixa eu me defender. Eu tava limpando tudo, não tinha como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu, diabo, arroz é. Não, o pior é que a gente fala com a certeza que não, que vai conseguir, né? Não, amor, pode deixar comigo. Tá tranquilo. E voltei lá, escovei lá. Ela tomou banho, troquei, cadê o tênis, peguei outro, tô escovando. É porque o foco estava onde? No sapato. O foco estava no sapato. Então o sapato aí, manda aí que eu vou lavar. Agora arroz, antes arroz. Aí já foi. Normalmente, geralmente os homens são assim, né? Tem essa dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A mulher consegue ter essa mente mais ágil para focar. E o temperamento, ele ajuda muito nisso. Porque se a mulher, então, ela tem essa percepção de muitas coisas e é dominante, caraca, sai da frente da Letícia, vai ser difícil ficar na frente dela. Vai ser difícil você estar no grupo dela. Você que vai no grupo, difícil. Por quê? Várias coisas ao mesmo tempo e é dominante, imagina. Eu não te aguento. Todo mundo quer coisa. Muito mais analista do que são pessoas extremamente metódicas. Certinho. Tudo feito, muito alinhado. É.
Mudou uma vírgula, já não presta, né? A analítica é assim mesmo. No final das contas, nem fez tanta diferença, mas não foi do jeito que ela falou. Eu vi. Solução rápida. Não precisa, caso resolvido. Não me esquenta mais. O grande desafio nosso é esse. Olha isso aqui, gente, caso clássico de dominante, ó. Rindo, brincando, né? Forçado já, né? Não, é nesse ambiente que você cresce, é assim mesmo. O extrovertido não cresce nesse ambiente, porque é o ambiente dele. O extrovertido, você fala um monte de gente ali, vamos aí. Não entendo. O propósito da coisa, né? Segundo dia ela vai vir embora, ela vai não aguento mais ficar nesse retiro. Então, vamos finalizar, gente, que já deu 2 minutos. Então, pegaram aqui, eu vou jogar no grupo depois o PDF. Vocês respondam em casa. Uma coisa que eu vou aconselhar na hora de responder esse PDF: não responda sozinho. Sheila, quando for responder, responde com o Carlos. Você chama o Júnior. Por quê? A gente tende a botar as respostas que a gente acha certo e não o que a gente faz. Entendeu? A gente tende a fazer isso. O que a gente faz mesmo, a gente não quer botar. Por exemplo, você valoriza a verdade e a precisão? Tem uma pergunta dessa. Dificilmente alguém vai falar que não valoriza a verdade e a precisão. Que verdade é uma coisa, né? Pô, vou falar que não valoriza a verdade, mas quem está do seu lado pode falar, não, você não valoriza, não. Você chuta, você te pergunta as coisas, você sai chutando, aí começa a te dar exemplo. Aquele dia que eu te perguntei isso, aquele dia que eu te perguntei aquilo, aí você vai falar, realmente, então, entendeu? Aí você vai lá, não, marca não. Mas se você está sozinho, você vai botar sim. Que é bonitinho falar que valoriza a verdade e a precisão. Você valoriza? Claro que valoriza a verdade e a precisão. Mas no seu dia a dia, realmente, você não faz. Então, quando for responder, seja com alguém do seu convívio, para que poder estar... E você vai fazendo a pergunta, e se ela for concordando, você vai vendo ali, vai te ajudar muito para o resultado ser exato no final. Tá beleza? Eu vou estar soltando lá no grupo. Qualquer dúvida como funciona, eu vou até abrir o grupo, que aí eu vou deixar aberto, que aí qualquer dúvida vocês podem perguntar lá, que às vezes a dúvida de um já é do outro e já fica fluindo. Tá bom, pessoal? Beleza? Oi? Somente a verdade. Tá até falando lá mesmo, ó. Tem que ser verdadeiro nas respostas. E senão o resultado no final vai dar o que não é o seu temperamento, entendeu? Por isso é bom ter alguém te auxiliando para não deixar você trocar as respostas. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar, gente, para a gente encerrar? Pode finalizar aí, não?